Olá, boa tarde. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks, como garantir a confidencialidade e integridade dos seus dados com o Microsoft 365. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Ao final, teremos um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas, através do Q&A, onde somente o palestrante, nós mediadores, temos acesso, conseguimos visualizar as perguntas, aí eu vou ler a pergunta ao palestrante, e durante a apresentação, os microfones permanecerão em mute. Caso tenha alguma dúvida, envie através do Q&A. Agora, vamos ao que interessa. Estou aqui com Alexandre Silva, consultor de segurança da informação da Red Belt Security. Boa tarde, Alexandre, agora é com você. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Márcia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês, né? É sempre um prazer apresentar o Red Talks e falar de segurança cibernética, né? Passando um pouquinho da minha experiência, eu trabalho já aí há mais de 8 anos com nuvem, tá? E há mais de 5 anos especializado em segurança em nuvem, seja segurança de identidade, segurança de dispositivos ou segurança de dados, tá? Então, iniciando aqui o nosso tema de hoje, como garantir a confidencialidade e integridade de seus dados com o Microsoft 365. Em nossa agenda, nós vamos discutir aí um pouco dos desafios, vamos falar sobre cenários de uso, dar dicas e quais os produtos e soluções envolvidos aí nessa apresentação e nestes cenários. Então, vamos lá. Falando aí um pouquinho sobre os desafios, quando nós falamos sobre o compliance da informação, né, a proteção de dados, né, como que nós sabemos se estamos em compliance, né, o que nós podemos melhorar. Então, é em cima disso que nós vamos discutir hoje. Então, o desafio principal é, por onde começar? Por onde eu inicio essa jornada de proteção das informações? Como que eu deixo o meu ambiente configurado corretamente para tratar os diversos cenários de uso, né, tratar essas informações? Então, esse desafio é comum, né, a todos os clientes. Então, qual é a informação sensível a ser protegida? Né? Esse é o primeiro ponto. Qual é a informação que eu devo proteger? E outra, onde está armazenada essa informação? Porque dependendo de onde essa informação está armazenada, eu vou tratar com uma solução ou outra. Então, nós iniciamos, né, nosso planejamento através desses pontos. Classificar e proteger a informação, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tratar o compartilhamento, a exfiltração e o acesso indevido a essas informações? Como que eu posso automatizar o ciclo de vida desses dados? Quais as configurações e processos para que eu possa estar em conformidade com normas, como, por exemplo, a LGPD. Então, iniciando, né, com relação ao planejamento de proteção de dados, tá? Nós podemos dividir isso basicamente, vamos dizer assim, em 4 pilares principais, sendo elas identificar a informação, classificar, proteger e prevenir. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui, né, está embasado nesses 4 pilares. Então, iniciando pela identificação desses dados, né, onde estão os dados sensíveis, identificar qual é o tipo de informação a ser protegida é o primeiro passo, tá? E essa informação sensível, ela vai variar de empresa para empresa conforme o seu segmento de atuação. Então, um cliente que é do segmento hospitalar, a informação sensível que ele precisa proteger é uma, se for do segmento financeiro, é outra, se for da indústria, já é um outro tipo de informação. Então, não existe um modelo ideal que vai atender a todos os segmentos, né? Nós entendemos da solução, entendemos como adequar corretamente, né, as configurações para atender a diversos cenários de uso, porém, saber a informação a ser protegida, isso vem da conversa que nós temos com o cliente para identificar, né, quais são esses tipos de informações.
Outro fator relevante aí é saber, ou seja, ter visibilidade onde essas informações estão armazenadas. Então, conforme eu comentei anteriormente, né, saber onde essas informações estão vai ser crucial para a gente entender qual a solução que nós vamos encaixar para proteger essa informação, tá? E aí, através, né, após esse mapeamento inicial, aí a gente vai começar esse plano de classificação dos dados. Então, entrando já na questão de como nós podemos, o que nós podemos utilizar para ter essa visibilidade, né, identificar as informações sensíveis e onde elas estão, eu tenho aqui um exemplo de um filtro que nós utilizamos para procurar as informações sensíveis que nós estamos buscando, tá? Então, por exemplo, aqui nós utilizamos o Defender for Cloud Apps, que é um serviço, né, baseado no conceito de Shadow IT, tá? Antes ele tinha o nome aí de Cloud App Security, então agora o nome dele é o Defender for Cloud Apps. Então, o que eu estou dizendo aqui para a ferramenta? Estou dizendo para ela, procura para mim no SharePoint Online e no OneDrive for Business arquivos que contenham essas informações sensíveis, né, CPF, número de cartão de crédito, RG, e que estão em repouso nos serviços de nuvem, de armazenamento em nuvem. Tá? Eu poderia incluir aqui, né, aqui nós estamos falando de templates, né, prontos para uso, porém nós podemos também criar nossa própria classificação, ou seja, criar um novo tipo de informação sensível a ser buscada, tá? Então, seja ela baseada em dicionário de palavras, ou palavras-chave, ou até mesmo utilizar um documento, ou seja, um formulário em branco, né, e fazer o upload desse formulário para utilizar ele como um tipo de classificação, tá? Então, nós temos essas possibilidades. Então, a ferramenta, através do seu serviço de indexação, que é nativo, foi procurando, né, nos armazenamentos as informações, os documentos que continham essas informações que nós setamos aqui no filtro, tá? Eu poderia incluir aqui ainda mais um filtro dizendo que procura para mim essas informações nesses documentos e que também estejam compartilhadas com pessoas externas ou estão com nível de acesso público, tá? E nós vamos ver mais para frente aqui na apresentação que esse tipo de política, esse tipo de filtragem pode ser útil também para a gente automatizar algumas ações, tá? Um detalhe aqui com relação, né, sempre uma dúvida, em qual licenciamento está incluso, né, esse serviço. Então, nesses slides, vocês vão ver aí a caixinha dizendo quais são os licenciamentos envolvidos, tá, nessas soluções. Podemos ainda utilizar, né, como forma de ter visibilidade, identificar essas informações sensíveis, o que nós chamamos de explorador de conteúdo. Então, dentro do portal de compliance da Microsoft, dentro desse Content Explorer, nativamente ele vai trazer para a gente, né, onde nós temos informações sensíveis, né, onde elas estão armazenadas, ou seja, se está no e-mail, ou seja, se está no Exchange, está no SharePoint, ou se está no OneDrive, e ele traz de uma forma bem detalhada, né? Eu consigo, inclusive, acessar o documento, né, fazer o download dele para ver de fato qual era o conteúdo dele. Então, aqui é uma outra forma de nós termos visibilidade, tá? Identificar essas informações e onde elas estão. E o detalhe aqui que é interessante você ter cuidado, tá? Na hora de dar acesso, né, para os administradores de nuvem, dar o acesso correto para que ele não tenha acesso aí indevido a informações críticas, tá? Então, normalmente o pessoal acaba utilizando um global admin, mas é sempre importante segregar os acessos, até mesmo para não ter aí acesso a informações que não deveriam, tá?
Então, aqui nós estamos falando aí de como ter visibilidade e identificar as informações nos serviços de nuvem, porém, e se essas informações estão armazenadas, por exemplo, em um file server, né, on-premise, ou como que eu vou saber se eu tenho informações críticas que estão salvo na própria estação de trabalho do colaborador? Então, nós temos também formas de fazer isso, tá, para procurar essas informações também nas estações de trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo onde aqui também está dentro do portal de compliance, tá? Ele se chama explorador de atividade. Então, ele traz para mim, né, onde o arquivo está salvo, né, qual que é a informação sensível que ele identificou. Ele traz qual que foi a ação, né, no caso aqui foi o arquivo foi criado. Então, eu poderia identificar aqui também arquivos que foram salvos em um pendrive, arquivos que foram impressos, e assim por diante. Então, como que nós conseguimos ter visibilidade através dessas ações nas estações de trabalho? E aí vem uma sacada muito boa que os produtos da Microsoft, eles são nativamente integrados, né? Principalmente essa parte de segurança. Então, quando eu faço o onboard dessa máquina no serviço, essa telemetria vai trazer essas informações para a gente automaticamente, tá? E se essas informações estão em um file server, como que eu faço para ter essa visibilidade? Então, através do Microsoft Information Protection Scanner, que é basicamente um agente que você instala em uma máquina, então você define quais são os repositórios de rede que ele tem que escanear, e aí ele vai atrás dessas informações nos arquivos que estão salvos nesses repositórios, tá? Eu poderia usar ainda o scanner também para aplicar uma classificação e criptografia em cima desses arquivos, tá? Mas serve aí como um exemplo de as ferramentas que nós temos disponíveis para atacar cada tipo de situação e ter essa visibilidade, tá? Então, sabendo onde essas informações estão, né, e que tipo de informação nós temos ali, aí nós vamos começar a fazer a classificação e a proteção dos dados, tá? Bom, após a fase inicial, então, de identificação, né, nós vamos para o segundo passo, que é classificar e também criptografar essas informações, tá? Essa classificação, ela é importante porque ela faz aí, né, parte da estratégia de proteção das informações, porque ela também pode ser combinada com o serviço de DLP, né, para aprimorar a detecção e também prevenir, né, a exfiltração dos dados, seja ela de forma intencional ou não intencional. E essa classificação ela pode ser de forma manual ou também automática. Então, a automatização disso vai depender, né, de questão de licença e também da necessidade de negócio do cliente, tá? Então, de forma manual, como nós podemos classificar isso? Então, no serviço do Office, tá, nos aplicativos do Office, nós vamos criar os rótulos, né, no portal e vamos publicar para os usuários. Então, eles vão ver esses rótulos publicados nos aplicativos, então eles vão escolher qual é o rótulo adequado para aquela situação, tá? E aí, dependendo do rótulo, vai aplicar uma proteção a mais, né? Vai criar ali uma criptografia em cima do arquivo, e assim por diante. Ou nós podemos também automatizar isso, tá? Então, identificando uma informação que é crítica, né, o colaborador está ali trabalhando, né, em um documento, a partir do momento que ele insere essas informações que eu defini na política, automaticamente o aplicativo vai recomendar a classificação daquele documento com a respectiva, com o respectivo rótulo, tá? A classificação automática, nós temos que identificar bem qual é a informação, né, a ser classificada, tá? E nós podemos trabalhar de duas formas, que é a recomendada ou a imposta.
Qual que é a diferença? A recomendada, a ferramenta vai identificar a informação e sugerir que aquele documento seja classificado com aquele rótulo, e aí o usuário vai optar se aceita ou não aquela classificação, né? Ou nós podemos colocar de forma imposta que ele automaticamente já impõe aquele rótulo devido ele ter encontrado aquela informação, tá? Podemos trabalhar ainda com automatizar essa classificação nos arquivos em repouso, tá? Porque aqui nós demos o exemplo de um arquivo onde o colaborador está ali trabalhando naquele momento, né? Mas e os arquivos que já estão em repouso, que já estão salvos nos armazenamentos de nuvem, mas que também contém esse tipo de informação? Então, lembra que lá no início nós usamos o serviço de indexação para procurar essas informações nos repositórios de nuvem. Então, nós podemos ainda utilizar aquela política e incluir uma ação de governança. Então, nós utilizamos lá o filtro dizendo, procura essas informações, CPF, RG, cartão de crédito, nesses repositórios. E, identificando esses documentos, eu poderia dizer para a ferramenta aplicar automaticamente um rótulo de confidencialidade. Então, aqui eu colocaria a criptografia nesses arquivos de forma automática, tá? E por que é importante a gente trabalhar com essa parte de classificação e proteção? Porque mesmo em um cenário onde essa informação, né, esse documento, por exemplo, foi vazado, né, foi compartilhado com pessoas que não deveriam ter acesso, esse documento ele não será acessado por uma pessoa que não tem a chave de criptografia, né? Então, ou seja, mesmo que esse documento saia do nosso ambiente, a pessoa que não deveria ter acesso, ela vai ser impedida de abrir esse documento, porque é feita uma autenticação, né, quando ele vai abrir a informação, quando ele vai abrir o documento. E essa chave de criptografia é baseada no quê? Basicamente, no e-mail e senha desse usuário em nuvem, né? Então, quando você sincroniza esses usuários para utilizar os serviços de nuvem Microsoft, então nós colocamos a criptografia baseado na identidade do usuário, tá? Então, só no caso de um invasor que, de repente, tem também a senha, né, desse colaborador, aí pode ser que ele consiga abrir esse documento, tá? Mas, se não, toda vez que ele for autenticar, ou seja, que ele for abrir, vai ser feita uma validação para ver se ele tem acesso ou não, tá? E mesmo numa situação onde eu compartilhei a informação com uma pessoa externa, né, ela poderia acessar aquele documento sem problema nenhum, mas em determinado momento, devido a alguma necessidade, ela não pode mais ter acesso a isso. Então, nós podemos revogar o acesso ao documento, tá? A revogação pode ser feita tanto pelo próprio colaborador que criou o documento, ou também pelo administrador do ambiente, que pode ir lá e revogar esse acesso em nome daquele colaborador, tá? E aí, a questão da classificação e proteção, ela também é um auxílio quando a gente fala sobre a integridade da informação. Como assim? Porque eu criando o rótulo, né, cada rótulo vai tratar uma situação de mais criticidade ou não, né, sobre uma informação. Então, quando eu quero garantir, né, a integridade de uma informação que está em um documento do Office, eu posso trabalhar isso também com os rótulos de classificação. Então, vamos imaginar um cenário onde eu sou responsável por analisar os indicadores, por exemplo, da empresa e gerar um relatório, e esse relatório depois será publicado para algumas pessoas, né, vai se tornar público ou não, mas eu tenho que garantir que a informação que eu gerei permanecerá a mesma durante o seu ciclo. Então, ou seja, eu quero garantir que a informação que eu criei seja a mesma que será publicada. Então, com a classificação adequada, né, no rótulo nós vamos inserir ali as permissões corretas
para que as pessoas que estão recebendo aquele documento não vão poder alterar a informação que está ali. Então, com isso, eu garanto a integridade desse documento do início ao fim. Se eu sou o criador do documento, eu sempre sou o owner dele. Então, eu terei o acesso total sobre a informação, então eu posso alterá-la. Mas as pessoas que estão recebendo aquele documento não vão poder alterar essa informação, tá? Então, com isso, você garante ali a integridade nesse ciclo de vida da informação, tá? E quando a gente fala aí sobre compartilhamento das informações, principalmente com pessoas externas, né? E como nós podemos ter o controle sobre isso, né? Então, num cenário onde eu preciso compartilhar isso com pessoas externas e, ao mesmo tempo, por exemplo, prevenir que aquele documento não seja salvo em um computador que não é o computador, né, da empresa, então, ou seja, não é o computador do domínio, nós podemos trabalhar combinando a política de acesso condicional do Azure para evitar o download desse documento para uma máquina que não é do domínio. Então, eu digo na política de acesso condicional que se há uma máquina que não é do meu domínio, impeça o download dessa informação para dentro da máquina que não é corporativa. Então, você garante que a pessoa, né, o colaborador externo, vai acessar a informação, porém, não vai fazer o download dela para uma máquina que não é gerenciada. E podemos trabalhar ainda esse compartilhamento das informações com pessoas externas e manter o controle sobre isso, né? E até mesmo controlar sobre qual a permissão que ela tem sobre aqueles arquivos, também utilizando os rótulos de classificação. Então, neste exemplo, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo, né? Um grupo do tipo de associação dinâmica, que nós chamamos. Então, nós dissemos que, se for um usuário do tipo convidado, automaticamente inclua esse usuário dentro desse grupo. E aí nós fizemos o quê? Incluímos esse grupo de usuários convidados como permitidos para visualizar os documentos que foram classificados e criptografados. Então, com isso, eu consigo colocar controle sobre quem pode acessar esses documentos protegidos. Eu coloco qual que é o nível de permissão que eles têm sobre o documento. E se for o caso, em algum momento eles não devem ter mais acesso à informação, basta eu tirar eles do grupo ou deletar esses usuários do Azure e pronto, ele não vai ter mais acesso, porque toda vez que ele vai fazer o acesso ao documento, ele deve fazer uma autenticação. Então, com isso, quando ele for fazer a autenticação, ele não está mais dentro do grupo, então ele será impedido de acessar aquele documento, tá? Falando ainda sobre compartilhamento de informações sensíveis com pessoas externas, tá? Um outro cenário que é bem interessante, que dá, ao mesmo tempo, controle e flexibilidade para os usuários, para os departamentos, que é trabalhar com uma regra de DLP baseado em aprovação. Então, quando você cria o usuário, né, você define, normalmente é definido quem que é o gestor direto daquele colaborador. Então, eu posso utilizar esse campo de gestor direto como um dos parâmetros, uma das condições da minha política de DLP para dizer se um e-mail ou um documento que está anexo nesse e-mail contiver, por exemplo, 100 números de CPF e está sendo enviado para uma pessoa externa, então faça um controle sobre isso. Então, seja, o gestor direto vai receber uma notificação, tá? Então, ele recebe esse e-mail com o campo de aprovar ou rejeitar. Em anexo, vem o e-mail
que o colaborador está tentando enviar. Então, com isso, ele consegue identificar para quem a informação está sendo enviada e qual que é o conteúdo daquilo. E se for autorizado, aí ok, ele vai dar um aprovar e o e-mail sai do seu ambiente. Então, com isso, a gente não onera a equipe de SI ou de TI, né? Se, por exemplo, nós fizéssemos uma regra de LP que quarentenasse esses itens, então você tem ali uma quarentena com milhares de e-mails parados, e aí você pode também afetar os negócios, porque o colaborador enviou o e-mail, ele achou que, por exemplo, o cliente já recebeu aquele documento, porém está parado lá na quarentena devido a uma regra de DLP. Então, isso pode acabar impactando os negócios. Então, com esse tipo de regra, a gente consegue dar, né, conforme eu comentei, flexibilidade para o colaborador e também não onerar a equipe de TI, tendo que fazer a liberação deste item lá na quarentena, tá? E uma situação, né, que é bem comum, e se o gestor está de férias, ele está ausente naquele período, então nós podemos quebrar aí a aprovação em duas pessoas, vamos dizer, né? Então nós direcionamos a aprovação para o gestor, mas também manda uma cópia disso para pode ser um e-mail, por exemplo, de SI, onde alguém consegue entrar lá e aprovar na ausência desse gestor, tá? Então, isso é bem interessante e acaba sendo muito útil em diversos cenários aí, né, onde a gente quer agregar aí controle e também flexibilidade para esse tipo de compartilhamento. Bom, entrando um pouco já na questão do ciclo de vida da informação, tá? Então, porque assim, nós temos, então nós, diariamente, a empresa gera aí milhares de documentos, informações sensíveis, e por quanto tempo eu tenho que reter essas informações? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho essa informação armazenada no meu ambiente, e vamos supor, são documentos que contêm informações pessoais de clientes, mas de repente essas pessoas já não são mais clientes da nossa empresa, por que que eu vou correr o risco de ficar armazenando esse tipo de informação, sendo que eu não preciso mais dela? Ou numa situação que você precisa reter essa informação, seja por tempo indeterminado, ou para atender uma norma, né? Então você tem que armazenar isso por X anos. Então, para isso nós utilizamos as políticas de retenção, tá? Onde nós selecionamos em quais locais nós queremos aplicar essa política. Por exemplo, eu vou aplicar para os e-mails, para os arquivos do SharePoint, OneDrive, e digo por quanto tempo ela deve ficar armazenada, ou se ela deve ser excluída após esse período, ou também ficar retida por tempo indeterminado. Então, aqui, mesmo quando o colaborador vai lá e deleta o e-mail que está na caixa dele, ou deleta um arquivo do OneDrive, você sempre vai ter uma cópia disso salva devido à política de retenção, tá? Então, isso é útil tanto pela questão de você manter a informação independentemente da ação do usuário, e também, de repente, para atender uma ação judicial, né, um processo que você precisa recuperar essas informações. Então, aqui é um exemplo de política de retenção da forma estática, que nós chamamos. E temos também a política de retenção adaptável, onde eu coloco alguns atributos para reter a informação pelo tempo que eu necessito. Por exemplo, eu tenho uma política de retenção que engloba a maioria dos meus usuários, né? Então essas informações vão ser retidas, por exemplo, por 7 anos, mas as informações que são geradas pela equipe pelo departamento jurídico, eu quero reter isso por 10 anos. Então eu posso utilizar como parâmetro, né, baseado no departamento, ou eu posso utilizar, por exemplo, o cargo, se for cargo de diretoria, eu quero armazenar isso por tempo indeterminado. Então, a política de retenção adaptável é útil nesse tipo de situação, onde eu preciso ter um pouco mais ali, ter uma política diferente para tratar,
né, um cenário mais específico. Tá? Bom, então nós vimos até aqui como identificar as informações, como classificar elas, né, onde ter visibilidade de onde elas estão armazenadas, gerenciar esse ciclo de vida, e como que eu sei se tudo isso que eu estou fazendo nessa parte de compliance da informação, se ela está adequada ou não com uma norma da LGPD, por exemplo. Então, para isso, nós podemos utilizar o que nós chamamos de assessment de LGPD, né, onde nós temos já um modelo pronto para utilizar como parâmetro. Então, eu vou executar esse assessment de LGPD, ele vai olhar para mim, vai olhar as configurações que eu tenho no meu tenant, e aí vai gerar recomendações, tá? O interessante das recomendações é que nós temos tanto recomendações técnicas, como recomendações de processos. Então, ou seja, uma recomendação técnica seria criar uma política de retenção para aplicar nas informações e reter por X tempo. Ou uma política não técnica, que seria para adequar um processo interno, adequar um fluxo interno para que esteja em conformidade com a norma de LGPD. O interessante, quando nós entramos dentro das recomendações que o assessment nos gera, é que nós temos vários detalhes aqui. Ele vai informar, né, aquela recomendação vai atender o artigo, por exemplo, 108 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós conseguimos identificar, né, qual que é o artigo que nós estamos atendendo quando nós estamos aplicando aquela recomendação. Então, isso é muito interessante para você ter noção, né, de quais os artigos que você está atendendo quando você configura aquela política. E também ele vai servir como controle sobre as ações que você está fazendo no seu ambiente. Porque quando eu clico sobre a recomendação, eu posso associar essa recomendação a um analista. Então, esse analista vai receber no e-mail dele, né, uma notificação que ele foi associado a um item, né? Então, ali vai ter a descrição, né, sobre qual é esse item, e aí ele vai trabalhar em cima disso. Então, ele foi lá, fez a configuração que a recomendação sugeria, e ele vai associar isso a um aprovador. Então, uma pessoa, né, uma segunda pessoa entraria, também receberia a notificação, ela entraria no ambiente, faria a validação, né, se aquela recomendação foi tratada da forma, né, adequada, e aí pode ser inserida a evidência, né, o print ali da configuração foi realizada, né, colocar ali uma descrição, e aí você encerra esse item. Tá? Então, você consegue ter o controle sobre o que já foi implementado ou não no seu ambiente, né? E tem essa visão completa, tá? E consegue aí encaminhar as recomendações para as respectivas equipes, dependendo da necessidade e do item que você está tratando ali naquele ponto do assessment, tá? Então, realmente, essa ferramenta é muito útil porque é difícil nós termos uma visão completa, né? Tanto da parte das configurações que nós temos no ambiente, se elas estão adequadas ou não, e principalmente dos processos, tá? Então, aqui é onde nós vamos ter essa visão completa. Trazendo um pouco sobre um outro item que tem no portal de compliance e poucas pessoas sabem que existe e como nós podemos utilizar, que é o política de riscos internos. Então, vamos pegar uma situação onde um colaborador foi desligado ou ele pediu demissão e está indo, por exemplo, para um concorrente, e ele começou a fazer download dos arquivos que estão na nuvem, né? Está copiando para um pendrive,
ou está fazendo o upload dessas informações para um outro armazenamento de nuvem que não é o da empresa, né? Então, com a política de riscos internos, eu coloco indicadores para dizer quais são riscos para as informações da minha empresa. Então, com isso, eu consigo ser alertado, ter uma visão sobre o risco que eu tenho na empresa baseado nesses indicadores, tá? Existe ainda a possibilidade de você utilizar o que é chamado de conector com RH, né? Então, onde você pode ter esse trabalho em conjunto. Então, se o RH desligou uma pessoa, né, ele é incluso no grupo, então automaticamente ele já entra ali na política de risco interno para começar a fazer essa pontuação para eu saber se há um risco ou não, baseado na atividade que o colaborador está fazendo, né? Então, ele traz essas informações para a gente, dizendo ali qual o nível de exposição que você tem ali sobre uma possível filtração de dados baseado na atividade que esses colaboradores que foram inclusos nessa política estão criando para minha empresa, né? Então, isso também acaba sendo aí uma ferramenta adicional para a gente medir, né, qual o nível de risco interno que eu tenho baseado naqueles indicadores. Ok, então nós falamos até aqui, né, novamente, né, fazendo um resumo, sobre como ter visibilidade e onde estão essas informações, né, quais informações sensíveis, como eu coloco classificação e proteção sobre os documentos, gerenciamos o ciclo de vida, né, vimos a questão do assessment de LGPD para a gente saber se nós estamos adequados ou não à norma, mas como que eu vou ter uma visão sobre o meu nível de compliance em cima dessas ações que eu estou fazendo? Então, o portal nos dá um score de compliance. Então, aqui a gente consegue saber, né, em que nível nós estamos iniciando o trabalho e qual a pontuação que nós podemos chegar. Também serve de parâmetro, de repente esse score baixou, né? Então, identificar por que baixou essa pontuação, né? E dá para trabalhar isso como, por exemplo, metas internas, né? Para que os gestores tenham uma visão sobre o nível de compliance em relação às informações, né? E colocar metas aí para trabalhar, né, em etapas. Então, engajar as equipes, né, engajar aí os analistas para trabalhar em cima dessas recomendações, né, aumentar esse score e aí você ter uma visão mais ampla, né, sobre o que é possível ainda trabalhar, o que é possível melhorar, né, e com isso nós conseguimos aí ter uma visão mais abrangente sobre o nosso nível de compliance sobre as informações, tá? Em relação aos produtos, né, nós colocamos ali, né, quais são o licenciamento que atende cada solução, tá? Sempre tem algumas observações com relação a requisitos e tudo mais. Esses detalhes, né, nós levantamos durante o projeto, entendemos com o cliente, né, qual que é a dor, qual que é a criticidade dos negócios, e aí, em cima disso, nós vamos criar todo um plano para atender, né, da melhor forma possível o projeto dele, sempre visando aí a questão do equilíbrio, né? Nós temos que sempre equilibrar a produtividade com segurança para que os negócios não sejam impactados, tá? Porque sempre se me perguntarem como que eu evito a exfiltração de dados, então você tem que partir para o cenário de confiança zero. Porém, nós sabemos que esse tipo de cenário vai acabar afetando em algum momento os negócios, né? Porque os colaboradores precisam ser produtivos e também
nós precisamos manter o controle sobre essas informações. Então, apresentamos aí algumas soluções, né, que podem aí ajudar a gente nesses desafios entre produtividade, colaboração e também segurança da informação. Bom, basicamente esse era o recado que eu tinha a passar para vocês. E aí ficamos aí aberto para tirar dúvidas, bater um papo. Certo, muito obrigada, Alexandre, por todo o conteúdo apresentado. Teve um trechinho aqui que você falou a respeito de desligamento, né? E já tínhamos aqui no Q&A uma dúvida quanto a esse tema, a dúvida aqui do Felipe. Quanto ao compartilhamento de dados sensíveis, a parte de aprovação do compartilhamento, né? Num cenário onde o colaborador aprovador foi desligado da empresa, consigo transferir essas aprovações para outra pessoa? Sim, como essa aprovação, aí você pode trabalhar, né? Você tem diversos parâmetros ali para trabalhar essa aprovação, mas num cenário onde essa aprovação está associado ao gestor, né? Então, aquele funcionário foi desligado, mas a aprovação vai ser encaminhada para o gestor. Porém, como essa pessoa foi desligada não vai gerar mais e-mails, não vai enviar mais e-mails, então ele não vai receber mais notificações de aprovação, né? Mas você pode ter aí um segundo aprovador também para receber uma notificação caso, por exemplo, aquele gestor não esteja disponível, foi desligado e assim por diante. Certo, muito obrigada. Temos aqui uma outra pergunta do Pedro. Ao atualizar as licenças de usuário para E5, eu consigo habilitar este módulo e não precisar do OneTrust, por exemplo, correto? Essa classificação de TLP é o mesmo que a IP do Azure? Isso, o AIP, ela foi movida para o portal de compliance, então hoje ele se chama Microsoft Information Protection, tá? Mas basicamente o conceito é o mesmo, né? Só teve ali uma alteração, né? Foi adicionado algumas funções a mais, mas ele vem a partir do AIP. A primeira parte da pergunta, desculpa. Ao atualizar as licenças de usuário para Tá. E5, eu consigo habilitar este módulo e não precisar do OneTrust, por exemplo? Sim, na verdade, o Microsoft Information Protection ele está presente desde o Microsoft E3 ou do Office 365 E3, né? Você tem ele também dentro do MS E3 e do MS E5. A diferença entre eles é que quando você vê o número 3 na frente, significa que você não tem a opção de classificação automática. Então, se você precisa da classificação automática, seja do lado do cliente, que nós chamamos, ou do lado do serviço, né? Que seria a classificação do lado do cliente? Aquela que o colaborador está trabalhando em um documento, foi detectada a informação e é sujeito à classificação automática. Esse é a classificação do lado do cliente. A classificação do lado do serviço é aquele exemplo que nós demos, onde, através da indexação de arquivos, quando é identificada informação sensível, né, nesses repositórios de nuvem, automaticamente o serviço vai aplicar uma proteção. Para esse tipo de cenário, você precisa de uma licença do E5. Certo, muito obrigada. Agora vamos aqui à pergunta do André. Meu parceiro externo precisa editar arquivos da minha empresa, mas quero ver em tempo real as modificações que ele está fazendo e não permitir que faça download de arquivo para a própria máquina. Como posso fazer isso? Ótima pergunta. Esse é um cenário que você pode trabalhar com a combinação dos rótulos do Information Protection, tá? Então você vai definir que naquele rótulo, tá? A pessoa não vai conseguir salvar aquele arquivo, então você vai desabilitar a opção lá de salvar uma cópia e você vai habilitar dentro do portal do compliance, tem uma função que se chama coautoria. Então você vai habilitar essa coautoria. Então, o parceiro externo vai acessar esse arquivo na versão online, ou seja, na versão web,
e vai poder editar, ele também pode abrir na versão Office, desculpa, e ele vai poder editar esse arquivo, né? E ao mesmo tempo não vai conseguir salvar para a máquina que não é corporativa. E o owner do documento consegue acompanhar em tempo real todas essas modificações. Certo, muito obrigada. O William perguntou aqui também, trouxe aqui outra pergunta. Eu tenho essas funcionalidades no Office 365 e 3? Sim, algumas delas você tem. O que você não tem com E3 é aquela parte de explorador de conteúdo, e conforme eu comentei agora há pouco, a parte de classificação automática você não tem. Mas as regras de... aliás, também a parte do Defender for Cloud Apps, tá? Você precisa do E5, mas as políticas de DLP, por exemplo, aquela política que precisa de uma aprovação para ser enviada a informação, aquilo você consegue trabalhar com o E3. Certo. Temos aqui a pergunta da Alessandra. Meu funcionário precisa enviar uma lista de CPFs para um parceiro, mas obrigatoriamente o arquivo precisa estar classificado como restrito ou confidencial. Como posso bloquear o envio deste documento se ele estiver classificado como público? Ok. Você tem que combinar, tá, a classificação, ou seja, você vai usar o parâmetro da classificação, né, combinado com a política de DLP. Então, lá na política de DLP, nós vamos dizer que se a tag do documento, né, o rótulo do documento é público e nesse documento contém números de CPF, bloqueia o envio e aí nós podemos mostrar o que nós chamamos de dica de política, que é o usuário recebe ali uma notificação com a orientação correta. Então, para o envio desse documento, você deve classificar ele, por exemplo, como confidencial ou como restrito. Então, seria essa combinação entre o Microsoft Information Protection, né, utilizando esse parâmetro do rótulo, e a política de DLP, onde nós colocamos esse rótulo como uma das condições para a confecção da política. Certo. Temos aqui a pergunta do César. É possível configurar um domínio de e-mail externo, exemplo, cliente, nas permissões dos rótulos do IP para que todos os usuários desse domínio tenham as permissões dos meus rótulos no IP? Perfeito. Sim, você pode fazer isso. Então, lá na configuração da proteção do rótulo, você vai adicionar o domínio desse seu parceiro, tá? Então, você pode trabalhar tanto com o domínio inteiro dele, como também os remetentes específicos, tá? Se você quiser ser mais granular, você pode colocar o remetente específico. E aí você vai definir para aquele domínio qual a permissão que ele vai ter sobre o documento. A questão aí, a recomendação seria você trabalhar com esse parceiro, aí você tem algumas condições, por exemplo, se esse parceiro também já usa Office 365, né? Então ele já existe dentro do Azure a nível global, vamos dizer. Então ele vai conseguir se autenticar de forma fácil, né? Porém, se ele usa um outro provedor de e-mail, ele teria que ser ou convidado para o seu domínio, e aí você faz o envio do invite de guest user, né? Então, ele aceitando o convite, ele vai existir dentro do Azure, então ele vai conseguir autenticar e abrir a informação, tá? Existe ainda uma outra possibilidade que você não precisa usar a função de guest, mas ele tem que se cadastrar no Azure, né? Então, pensando na facilidade ali do dia a dia, eu diria que usar a função de convite de usuário convidado seria a melhor opção para isso aí. E aí você pode trabalhar colocando esse convidado dentro da configuração da sua política do rótulo.
Certo. Temos aqui a última pergunta, né, também do Pedro. É possível ter outras fontes de dados para classificação ou limita-se apenas no ambiente Microsoft 365? Exemplo, possui dados pessoais em base de dados, ERP, etc. Se há alguma API, por exemplo, que possa aproveitar o 365 para o mesmo fim. Tá. Para identificar, você pode usar a política de DLP com a função que se chama Exactly Data Match. Então, você tem que fazer o quê? Você vai subir a sua base de dados para a nuvem, né? Porque, vamos dizer, eu não quero que ele detecte qualquer CPF. Eu quero que ele detecte aquele CPF em específico do meu cliente. Então, eu posso subir essa base e usar isso como condição para a política de DLP. Ou tem também a parte de classificação para serviço de função de Azure, tá? Nessa parte de classificação direto no serviço de Azure não é a minha especialidade, mas tem como você fazer isso sim. Certo. Acredito que não temos mais perguntas. Muito obrigada, Alexandre, por todo o conteúdo. Obrigada, pessoal, pela participação. Aproveitar também para falar que o nosso próximo Red Talks acontecerá no dia 15 de junho, com o tema Account Takedown, que em breve divulgaremos aí o link para inscrição. Caso tenham alguma outra dúvida, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Muito obrigado a todos.